Meus irmãos, esses cânticos são cânticos da minha infância, mas que não perdem, não tem data de expiração. Eles continuam declarando como é bom, logo pela manhã, ouvirmos a voz do Senhor, ainda que tenhamos dias sombrios, como acabamos de cantar. O Senhor nos consola, Ele nos ajuda a prosseguir. E nessa manhã eu quero que os irmãos comigo abram a palavra do Senhor no Salmo de número 128, o famoso Salmo 128. Interessante que eu ainda não tinha pregado nesse Salmo, na nossa série dos Salmos, tanto atualmente quanto nas outras séries de Salmos que já fizemos, mas esse é um dos mais famosos cânticos de romagem, e ele faz par com o Salmo 127, às vezes são apelidados dos Salmos da família, e nessa manhã eu quero que os irmãos, com alegria e com atenção, naveguem comigo as águas da santa palavra do Senhor. Salmo 128, o versículo 0 nos lembra que é um cântico de romagem, e os versículos 1 a 6 dizem assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Amém. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Te rendemos graças e louvor pela Santa Escritura, a revelação do Deus vivo, que nos revela a vontade, nos revela o conceito de vida e os caminhos que devemos andar. Senhor, estabelece os nossos corações nesta verdade, nesta manhã, para que vivamos para o Teu inteiro agrado e louvor, em nome de Jesus. Amém. Lendo recentemente um livro do pastor David Merck, ele relembra aquela antiga tradição de pedir a bênção dos pais na despedida ou na hora de dormir. Vocês já fizeram isso antes? Vocês são desses? Bença, pai. Bença, mãe. Eu nunca fui muito de fazer isso, talvez nunca foi do nosso meio ali, os mais novos talvez também não estejam muito habituados com isso, mas os mais antigos entre nós aqui, quem sabe os mais interioranos, talvez se lembrem dessa tradição, que é muito comum, inclusive, entre os católicos, tá? no nosso país. E tem algum respaldo bíblico, isso que é importante dizer. Biblicamente, a ideia de você contar com a bênção, com o favor dos pais na vida, é uma dádiva que firma os passos dos filhos e os auxilia a tomar boas decisões. É uma coisa que eles precisam. Na hora de casar, pai, você me abençoa com relação a essa moça com quem eu quero me casar? Vai lá, filho, segue em frente. É muito importante isso, traz alegria para o coração. Mas, meus irmãos, melhor do que pedir a bênção dos pais é receber a bênção do pai, a bênção de Deus. Esse Salmo 128 mostra que a bênção dos pais e a bênção de Deus estão interligadas e podem produzir aquilo que é o anseio do coração humano desde quando Deus criou o homem e estabeleceu uma aliança com ele. Ter uma família abençoada e bonita por natureza. Não é o que todo mundo quer? Todo mundo quer ter uma família bendita. Eu pergunto para vocês aqui hoje pela manhã, é possível alcançar isso no mundo de hoje? Será que, quando nós olhamos a nossa sociedade tão cínica, tão cética, tão incrédula, será que há espaço para sonhar com uma casa cuja alegria do Senhor transborde em todos os corações e manifesta-se em atos de amor, em atos de serviço, em atos de reconciliação, em vez de uma casa igual aquela casa da mãe Joana, sabe? Que vale tudo, que não tem ordem, onde predomina a confusão, a balbúrdia, o desamor. Talvez essa segunda seja, infelizmente, a realidade de muitos de nós. Uma casa, quando você olha para os seus pais, para os seus parentes, eles não têm o temor do Senhor do coração deles. E às vezes, mesmo quando dizem ter, a casa não reflete esse espírito, essa bênção
de Deus. Mas esse Salmo 128 quer te dar uma resposta bem clara, em nome de Jesus, nessa manhã. Sim, nós podemos sonhar com isso. Nós podemos sonhar com isso. Jesus ama redimir famílias. E Ele traçou um plano em sua palavra para que nós alcancemos essa bênção palpável do Senhor em nossos lares. E tem 3 coisas que eu quero ver com os irmãos nessa manhã, neste salmo. Primeiro, a condição para a gente alcançar essa bênção familiar. Depois, quais são as características dessa bênção familiar. E em terceiro e último lugar, o clamor pela bênção. O clamor pela bênção. Tá? Em primeiro lugar, meus irmãos, a condição para nós alcançarmos essa bênção familiar está no versículo 1. Olha aí. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O texto começa afirmando uma verdade. Aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos é bem-aventurado. É um fato, ele será bem feliz. É o que significa bem-aventurado, muito feliz. O temor do Senhor funciona aqui como um pré-requisito para nós alcançarmos essas bênçãos. E veja, quantas vezes nós já falamos do conceito do temor do Senhor na Bíblia, não é mesmo? Ele aparece demais, por exemplo, no livro de Provérbios, que nós estamos estudando de noite. Temer ao Senhor é ter uma reverência santa por um Deus que é transcendente, por um Deus que é totalmente outro, mas é majestoso e é digno do nosso espanto, da nossa reverência. Mas não é somente isso, não é somente apreço por um Deus que é distante. Temer a Deus não é só ter medo dessa realidade de um Deus grandioso, não. É ter intimidade com esse Deus. Esse Deus nos convidou em relacionamento, em pacto, para andarmos com Ele. É o que o versículo diz, você viu? Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. É um relacionamento com um amigo pessoal, com um amigo presente. É viver na presença desse amigo, é tomar decisões em conformidade com a vontade desse Deus que se aproxima de nós. Meus irmãos, andar com Deus é uma das maiores dádivas que nós vemos nas histórias das Escrituras Sagradas. Por exemplo, Abraão foi chamado amigo de Deus. Por quê? Porque ele andava com Deus. Literalmente, você consegue quase pensar em Abraão todos os dias, à medida que ele ia fazendo suas atividades, que ele ia caminhando com Deus. Quando Deus nos criou, nós fomos criados para ter essa comunhão com Ele, como adoradores. Mas, infelizmente, a queda de Adão e Eva criaram um abismo tremendo, que nos afastou de um relacionamento natural com Deus, e hoje nem todo mundo anda naturalmente com Deus, não é assim que as coisas funcionam. Mas em Jesus, o que Jesus fez? Ele fez uma ponte de reconciliação, e agora nós estamos novamente unidos a Deus. Nós somos amigos e não mais inimigos em guerra com o Senhor. Deus quer caminhar conosco. E essa, meus irmãos, é a única forma de nós conhecermos a Deus. Eu lembro quando eu estava no seminário e eu tinha feito uma pequena amizade ali com um colega norte-americano. E ele falou assim: Mateus, eu quero conhecer você mais. Você quer caminhar comigo amanhã de manhã às 6 horas da manhã? Aí eu falei assim, pensei, né? Rapaz, eu sou brasileiro, não sou dessas coisas, não. Mas eu falei, tá, eu vou. Fui uma vez, tá? Mas fui lá, caminhar com ele 6 horas da manhã. Foi muito bom, foi excelente. A gente ali teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os países um do outro, sobre as culturas, sobre as famílias, sobre as igrejas. Ele contou, por exemplo, para mim que ele gostava de futebol brasileiro, que ele admirava os nossos jogadores. Aí eu comecei a descobrir que ele queria caminhar comigo só para mostrar os nomes dos jogadores que ele sabia, né? Mas ele amava, ele já tinha comido tapioca. Ele falou, eu já comi tapioca. Eu falei, uau, que maravilha. Ele também contou algumas coisas mais íntimas do coração dele, algumas dificuldades que ele tinha. Numa primeira conversa. Imagina se eu fosse caminhar com ele todos os dias de fato. Mas Deus quer que a gente caminhe com Ele todos os dias. Como é que você pode dizer, presta atenção, que você ama a Deus, que você obedece os seus mandamentos, se você não está disposto a caminhar com Ele todos os dias? Como que nós podemos dizer que nós tememos ao Senhor, descobrir o que interessa a Deus e permitir que Ele ande conosco também, não é verdade? Que Ele acompanhe os nossos pensamentos, que Ele nos acompanhe em todas as atividades. Paulo disse lá em Colossenses capítulo 2, versículo 6, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele,
Não é só receber Jesus, é andar com Jesus, é andar em Jesus. Quem anda com Deus, anda na palavra de Jesus todos os dias, como pescadores de homens que seguem o seu mestre, obedecendo ele em tudo. E meus irmãos, convenhamos, quer galardão melhor do que andar com Jesus todos os dias? Não é uma coisa só lá para o céu, quando a gente chegar lá nos novos céus e nova terra, é agora. É desenvolver esse coração temente e próximo e íntimo de Jesus. Que honra, que alegria, mas que responsabilidade. Esse homem que assim anda, essa mulher que assim anda, ele será bem-aventurado. É o que o texto nos diz. E essa é a condição para nós recebermos a bênção familiar que o texto vai passar a nos mostrar agora no nosso segundo ponto. Veja agora as características da bênção familiar. Veja que agora nos versículos 2, 3 e 4, nós vamos ver duas categorias de bênção, tá? Primeiro, uma bênção no nível pessoal. E em segundo lugar, uma bênção que transborda para a família a partir daquilo que acontece individualmente conosco. Veja, no versículo 2, primeiro ele fala, do trabalho de tuas mãos comerás. Há um senso de realização pessoal. O resultado de uma vida temente ao Senhor é contrastado aqui, e eu falei para vocês que o Salmo 127 é o salmo complementar desse salmo aqui, né, como um cântico de romagem da família. E lá no Salmo 127, ele mostra um homem que tenta construir a sua casa, que tenta guardar a cidade e fazer o seu trabalho, mas tudo com a sua própria força. E lá ele acaba frustrado. Veja, o problema do homem moderno que não teme a Deus, na sua autonomia, na sua autossuficiência, é que ele julga que não depende de outro Deus senão de si mesmo. Então ele se afunda em trabalho desenfreado, mas ele acaba colhendo nada. Isso é inútil. Ele só colhe frustração. Não é assim que as pessoas encaram o trabalho hoje em dia? Acordar na segunda-feira de manhã, já acorda desanimado para o trabalho que vai vir. E não se engane, isso também é fruto da queda, tá? Isso também é fruto do que aconteceu lá em Gênesis. Lembra daquela maldição que Deus lançou sobre a terra? Que agora, por causa do pecado de Adão, agora a terra produz cardos e abrolhos. Lembra disso? O homem agora se afadiga para obter da terra o sustento e vai fazer isso pelo resto dos seus dias, com base no suor. O trabalho se tornou penoso e desagradável em muitos níveis. E não traz aquele senso de realização vocacional que o homem teria se ele não tivesse pecado. Mas você está vendo agora o que o temor do Senhor faz? Ele está revertendo os efeitos da queda. O trabalho agora ele pode ser desfrutado novamente. E mais, ele pode ser bem sucedido. Deus vai dar bom êxito ao nosso trabalho, porque agora ele é feito em nome do Senhor e mediante o seu poder. Gente, eu gosto muito do livro de Atos. Sabe por quê? No livro de Atos, você vê ali um bando de apóstolos empolgado para trabalhar para Jesus. Eu amo isso me empolga, meus irmãos. Como é bom ver aqueles homens dotados da autoridade de Cristo, do poder de Cristo, do amor de Cristo pelas almas perdidas. E eles falam, vamos trabalhar. E é esse tipo de animação que eu e você precisamos. Não é verdade? Todos os dias. Para isso nós precisamos do temor do Senhor. Ele gera bom sucesso no trabalho, mas ele gera também felicidade. Você viu aí, o versículo continua dizendo, feliz serás, feliz serás. Tem um senso agora de satisfação, um senso de valor, um senso de significado, que só aquele que teme ao Senhor experimenta, ele é feliz. Gente, tem tanta gente hoje em dia que não sabe mais o que é felicidade. Ou talvez nunca tenha experimentado felicidade, como uma certa música da nossa MPB diz. Veja, o homem que teme a Deus, ele não está perdido. Ele não está tateando para encontrar Deus em coisas menores, menos importantes, no salário no fim do mês, ou em certas coisas que ele possa comprar. Não, ele encontrou aquele que a sua alma tanto queria encontrar, ele está feliz. Aquele que está feliz, diga amém. Você já cantou isso antes? Né? Aí o pessoal canta amém. Meus irmãos, é isso mesmo. E mais, olha, realização, felicidade, mais
prosperidade. Olha o que o texto diz, versículo 2. E tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Meus irmãos, em Deus há uma verdadeira prosperidade, porque quem dá o sucesso do empreendimento é o Senhor. Eu sei que a teologia da prosperidade hoje aí fora contaminou muito o nosso entendimento de prosperidade, né? A gente vê qualquer tipo de prosperidade material como uma coisa muito ruim às vezes, né? Mas não é isso que a Bíblia quer dizer. A Bíblia quer dizer que quando o seu coração está devidamente alocado naquele que é a única fonte de riqueza e tesouro das nossas almas, os outros tesouros decorrem disso. É assim que funciona. Você não precisa barganhar com Deus. É Ele quem avança os nossos projetos e empreendimentos. Meus irmãos, como é gostoso experimentar isso. E o que o texto vai falar agora é que isso transborda para a família. Sai de um nível pessoal para um nível familiar. Olha agora o versículo 3. Ele começa a falar da esposa. Olha o versículo 3. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Meus irmãos, olha que imagem interessante de uma esposa que é como uma árvore, como uma videira frutífera. Essa é uma cena, tá? A videira frutífera, que é muito particular dessa literatura de sabedoria, tá? Da literatura sapiencial. Por exemplo, aparece lá no livro de Cântico dos Cânticos, o livro de Cantares, como uma forma de dizer essa esposa é uma imagem mais sexualizada, mais sensualizada. A esposa que tem prazer sexual com o seu marido. E isso é feito de maneira agradável e boa na presença de Deus. Mas aqui vai além dessa intimidade sexual. Fala de uma esposa comprometida com a sua família. Ela é comprometida. É um contraste com aquela mulher sensual lá de Provérbios. Lembra daquela mulher adúltera que é uma apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa? Lembra que a gente estudou isso lá em Provérbios 7? Aqui, essa esposa está estabelecida. Ela está firmada em contentamento, em realização. Ela vive plenamente a vida do lar, junto com seu marido que teme ao Senhor. Aqui a gente já tem um quadro de casamento, viu, gente? Esposas submissas a líderes tementes ao Senhor. Que bênção! E veja, ela está no interior da casa. Você viu essa expressão aí, interior da casa? Literalmente aqui no hebraico é nos recintos interiores. É como se ela estivesse protegida e segura, tranquila e suprida dentro de casa, em vez de exposta às ameaças externas. Veja, não é que o texto está dizendo aqui que uma mulher não possa sair de casa ou que não possa trabalhar fora de casa. Não tem nada a ver, até porque um pouco adiante nós veremos que essa vida da família vai transbordando para fora de casa. Vai transbordando para fora de casa. Mas ela recebeu a bênção de ser uma videira frutífera, de ter muitos filhos e filhos que temem ao Senhor. Meus irmãos, é justamente porque ela tem um marido que teme a Deus, que ambos agora juntos alcançam esse objetivo comum. Isso nos lembra o objetivo do mandato cultural de Deus. Você lembra do mandato cultural que Deus deu a Adão e Eva lá no Éden? Quando ele diz, Deus abençoou o homem e a mulher e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Uma mulher que está multiplicando filhos. Eu lembro quando Débora e eu, em 2010, chegamos no seminário, primeiro dia, entramos no nosso apartamento lá, e aí alguém veio e bateu na porta. E aí a gente, ok, quem é que já está vindo falar com a gente, né? E aí abrimos a porta, estava ali uma irmã, e ela tinha 4 crianças e um bebê no colo. E aí a primeira imagem já cai para trás. E ela estava sozinha, o marido dela não estava ali com ela naquela hora. E aí ela começou a receber a gente, ela era do grupo de mulheres, veio receber a Débora, e a gente falou assim, nossa, que filhos bonitos que você tem. Aí a gente atentou bem que ela estava grávida. Ela estava aguardando o 6º. Aí a gente falou assim, nossa, 6 filhos. E ela falou, eu tenho mais 5 em casa. Eu falei, esconde, Débora, a gente veio para o manicômio. 11 filhos, e detalhe, até o tempo do término do seminário ela ia ter mais 12 filhos. E ela só tinha 38 anos de idade.
E ela falou que, basicamente, eles tiveram um filho por ano desde que eles casaram. Eu falei, gente, eu não estou acostumado com isso. E aí eu lembro que eu conheci o marido dela na sala de aula, na turma de grego, e eu perguntei para ele, cara, de verdade, qual é a de vocês? O que vocês têm? E eu lembro que ele me apresentou pela primeira vez, eu nunca tinha ouvido esse conceito na minha vida. Ué, Mateus, é um mandato cultural. Eu falei, que mandato cultural, rapaz? Isso é mandato de loucura. Mandato cultural, multiplicar filhos para a glória de Deus. Eu falei assim para ele, ô Jeff, o nome dele era Jeff também, viu? Mas era um Jeff diferente, viu, Jeff? Fica tranquilo. Mas, fica tranquilo, tá, meu irmão? Mas eu perguntei assim, mas não tem limite nisso aí não, meu irmão? E ele falou assim, mas limite para a bênção de Deus, Mateus? Eu falei, uau, que forma de pensar, tão diferente da minha maneira de pensar. E meus irmãos, não é convite à loucura e à insanidade, é simplesmente para dizer que existe bênção de Deus em ser uma videira frutífera. E agora veja que a partir desse verso, ele vai para o verso seguinte, de uma mulher agora, cujos filhos de fato são a imagem dessa bênção. Veja, ele fala aí agora, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. É uma cena muito interessante, né? Aqui literalmente é como se esses galhos dessa árvore estivessem se espalhando ao redor da mesa. A cena de uma família sentada para comer, gente. E você consegue imaginar a alegria borbulhando? Existe aqui uma vitalidade, um crescimento, uma bagunça santa que esses filhos estão fazendo. Papai, passa o arroz, papai. Passa o sal, papai. Eu quero suco. E eles estão falando ali, filho, conta como é que foi o seu dia. Ah, papai, eu fiz tal coisa. Meu amor, olha só que legal. O que os nossos filhos... Eles estão vibrantes, eles estão vivendo essa vida do lar com alegria. Meus irmãos, é uma cena que em certos lares hoje foi quase que absolutamente removida. Não é verdade? Hoje, por convenções da vida moderna, tem muita gente que já não come mais com suas famílias, né? Come no trabalho. Mas mesmo quando está em casa, às vezes cada um vai para o seu quarto, né? Assistir o seu seriado. Ninguém quer estar mais junto. E mesmo quando está à mesa, não tem mais conversa, né? Talvez você já tenha visto essa própria cena em alguns seriados que mostram famílias desestruturadas e por aí vai. Não tem conversa, não tem animação. Mas na família que teme ao Senhor, Deus muda o cenário. Deus traz vigor, Deus traz vida. É uma mulher, veja, é uma mulher que criou bem os seus filhos num caráter piedoso. E agora ela e os seus filhos e o seu marido frutificam em boas obras, para a glória de Deus. Meus irmãos, é aquilo que o Salmo 127 já dizia, o homem que enche a aljava com flechas, como flechas na mão do guerreiro, são esses filhos agora abençoadores. Meus irmãos, essa é uma bênção difícil de se superar. Está vendo aí o versículo 4? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Meus irmãos, essa é uma das maiores bênçãos que existe. Pastor, mas como que a gente faz, pastor, com aquelas pessoas que, por inúmeros motivos, não podem usufruir dessa realidade hoje? E veja, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que o Salmo se aplica a um nicho e a um tipo específico de experiência humana. Nós sabemos que hoje nem todos estão casados, temos muitos solteiros. Nós sabemos que nem todos hoje têm filhos, e nem sempre por motivos ilegítimos, às vezes por complicações e limitações biológicas. Nós sabemos disso. Sabemos de, inclusive, irmãs que estiveram grávidas e perderam seus bebês. Nós sabemos disso. Meus irmãos, mesmo assim, não é porque existem exceções à regra nesse mundo que o nosso coração deveria parar de sonhar e pensar e se inspirar nesse tipo de cenário. A Bíblia visa inspirar os nossos corações. Quando eu e você olhamos esse cenário, nós queremos agora alinhar a nossa vida, nossos valores, nossos conceitos, nosso caráter a esse tipo de vida. Nós queremos ser piedosos. Nós queremos ser tementes ao Senhor. Nós queremos que os nossos filhos, ou os amigos dos nossos filhos, e nossos irmãos, usufruam das bênçãos do temor do Senhor. É isso que nós queremos. Nós queremos que haja um legado piedoso, que agora, em último lugar, e nosso terceiro e último ponto, seja transmitido. Nós queremos clamar
pela bênção do Senhor que se espalha. Esse é o nosso último ponto. Veja agora o que nós temos aqui. O Salmo conclui nos últimos 2 versículos com uma oração, um clamor do salmista para que a bênção que paira sobre a família de quem teme a Deus se estenda agora à comunidade e à sociedade também. Olha o versículo 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vocês perceberam aqui que aqui há uma perfeita definição de prosperidade bíblica? Perfeita definição. Um legado piedoso, uma herança que acaba abençoando não só a família, particularmente de uma maneira egoísta, né? Porque, meus irmãos, convenhamos que hoje existem muitas famílias que, quando elas julgam que elas encontraram um certo nível de felicidade, o que algumas dessas famílias fazem? Elas se isolam, né? Eu estava aconselhando ano passado com um dos presbíteros uma família que tinha um pouquinho desse perfil, né? Esse perfil de assim, nossa, nós alcançamos nossas conquistas, nossos valores, e agora nós fazemos as nossas viagens em família no fim do ano, no meio do ano, e os filhos estavam basicamente crescendo naquele contexto mimados, tá? Mimados, antissociais. Não é isso que Deus quer, meus irmãos. Deus não quer uma família muito unida que a gente fique só guardando a bênção para a gente. Não é assim que funciona. A família do Senhor transborda para a sociedade, transborda para o mundo. Pastor David Merck, no seu comentário, diz o seguinte sobre esse Salmo 128. Famílias fortes não significam somente igrejas fortes, mas elas fortalecem a sociedade também. Como é que nós podemos transformar a sociedade se nós não estamos dispostos a pegar as nossas mudinhas familiares, nossos pequenos bonsais, as arvorezinhas familiares, e plantá-las lá também, para que a luz de Cristo brilhe lá fora? Meus irmãos, talvez o mundo não meça sucesso dessa maneira, mas nós medimos. Nós sabemos que o nosso sucesso vem dessa maneira, e queremos que o mundo também, que a prosperidade de Deus invada a sociedade. O salmista clama pela bênção de Deus nos mesmos termos daquela bênção araônica que tem lá em Números capítulo 6, e que de vez em quando eu falo aqui de púlpito. Lembra? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Te dê a paz. Meus irmãos, certa vez alguém disse que o verdadeiro teste do nosso sucesso na paternidade não são nossos filhos, mas são os nossos netos. Eles são a prova viva de que o temor do Senhor tem sido transmitido de pai para filho e que agora foi passado adiante, pelo fato de que agora o filho cria seus filhos no mesmo temor que ele recebeu dos seus pais. Eu espero poder dar um pouquinho dessa felicidade para os meus pais com relação aos meus filhos. Mas o resultado disso é uma sociedade abençoada por Deus. Meus irmãos, em outras palavras, o Salmo está falando da bênção de ser avô, da bênção de ser avó. São esperanças e alegrias que ecoam em todos os lugares das Escrituras. Olha o Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Provérbios 17, 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Você percebe a esperança, meu irmão? Você percebe a missão, a grande comissão de Deus no Salmo 128 para as nossas famílias. Existe uma grande comissão evangelizadora e abençoadora, uma missão, famílias missionárias, em outras palavras. É isso que o texto está falando. Aqueles peregrinos israelitas na sua jornada a Jerusalém, eles cantavam esses cânticos de romagem. Esse era o cântico de romagem deles, o cântico da família, que expressava o desejo do coração dos pais para a sua família, para a comunidade e para a nação. Lembra alguma coisa? Essa Judéia, Samaria, até os confins da terra. É assim que funciona, meus irmãos. Nós hoje, israelitas, pela fé em Cristo Jesus, na nossa peregrinação rumo à Nova Jerusalém,
temos o mesmo desejo que esse salmo continua expressando. Um legado piedoso às nossas famílias. Meus irmãos, a única forma da gente fazer isso é se a gente virar pai. Pai, bença, pai. Bença, pai. Nos abençoa. Meus irmãos, sabe por que a gente pode pedir bença, pai, hoje? Para o Pai Celestial? Porque Jesus foi o primeiro filho a pedir isso. Foi o primogênito dos mortos que falou, bença, pai. Bença, pai, sabe para quê? Para que eu voluntariamente possa entregar a minha vida pelas famílias e redimi-las, mudar a história delas. Jesus o projeto dele era tão revolucionário que ele queria pegar essas famílias que estavam seguindo a sua própria sorte no mundo e transformá-las em famílias dele. A gente não falou de videira aqui nesse texto? Meus irmãos, quem é a verdadeira videira frutífera de João capítulo 15? Quem é aquele em que nós somos conectados como galhos nessa videira e agora a seiva do Espírito Santo corre por nós? E todo aquele que está ligado à videira frutifica em toda boa obra. Quem é o nosso cabeça? Quem é o cabeça dessa família? Quem é o nosso irmão mais velho que coloca ordem na casa da mãe Joana? Que coloca disciplina em nós, filhos do Pai Celestial? Quem é que tem poder para transformar o nosso coração? Meus irmãos, quando eu estou lá, eu estou tratando dos meus filhos, tratando da Melissa, nas desobediências que estão surgindo na vida. E tantas vezes eu e Débora estamos ali falando coisas e parece às vezes entrar por um ouvido e sair por outro. Mas nós precisamos lembrar que quem tem poder para transformar o coração da nossa filha é Jesus. E não basta a gente ficar de moralismo gospel com ela, tem que pregar o evangelho para ela. Tem que falar de Jesus para ela, tem que falar das expectativas do Pai Celestial para ela, tem que conformar o coraçãozinho dela, a família de Deus. Meus irmãos, nós queremos ter famílias abençoadas, queremos ter um cônjuge amoroso, filhos crescendo em caráter, mas a verdade é que o pecado e o mal desse mundo desestruturam a vida de uma família. Muitos querem ter uma família e não conseguem. E muitos até têm uma família, mas não gostam muito da família que tem. E alguns até nas suas próprias famílias têm sofrido abusos psicológicos, morais, físicos, espirituais. A nossa esperança hoje é que Jesus disse que a sua família não consistia em parentes biológicos. Ele disse em Marcos 3,35, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha irmã e minha mãe. Como foi isso possível? Porque Deus, o Pai, concedeu essa benção para Jesus, quando Ele morreu na cruz, nos ressuscitou com Ele e pagou a dívida que era contra nós. Meus irmãos, a igreja hoje, eu concluo com essas palavras, não deve apenas apoiar e recuperar as famílias. Não, não é só isso. Nós temos que nos tornar a família que Deus quer. Você entende isso? Nós precisamos nos tornar a família para que qualquer pessoa, seja ela casada, seja ela solteira, seja ela com filhos ou sem filhos, que essa pessoa possa crescer na família de Jesus, que ela possa chegar na igreja e sair da igreja e falar assim, eu estou tão feliz porque Jesus me deu uma família. Jesus me deu uma família. Uma família que eu jamais poderia almejar, mas Ele sonhou essa família para mim, Ele pensou nessa família. Nós temos, meus irmãos, que parar de nos relacionar uns com os outros apenas como colegas que assistem o culto juntos, separados pelas cadeiras. Nós somos família uns dos outros, tendo tudo em comum para a glória do nosso Deus. E quando eu e você perseguimos essa meta nos nossos corações, meus irmãos, vai ser uma bagunça boa ao redor da mesa, né? Você consegue imaginar quando a gente sair dessa quarentena, dessa pandemia, a gente puder comer junto aqui na cantina do pessoal de missões? Que bagunça boa. Ou quando a gente for fazer uma resenha, né, Pedro? Uma resenha para comer juntos em algum dia. E aí a gente dá trabalho para o restaurante, né? Porque a gente põe 40, 50 pessoas numa mesa. Que cena maravilhosa. Dá lucro para o restaurante, mas dá lucro para a gente. Porque é bênção para os nossos corações. Que o Senhor cultive em nós esse coração, que não é a casa da mãe Joana, mas a casa do Pai Celestial, para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pelas santas Escrituras, pela esperança do Evangelho de Cristo Jesus, que ama redimir famílias,
consertar caminhos e criar para si mesmo famílias sobre as quais ele possa ser o cabeça e das quais ele seja a videira. Nós, filhinhos do Pai Celestial, podemos frutificar em toda boa obra. Senhor, nós rogamos, em nome de Jesus, dá-nos o temor do Senhor. Queremos ser felizes, bem-aventurados. Queremos ser homens e mulheres cheios do Espírito e da Palavra. Queremos transbordar assim para as nossas casas, para os nossos lares. E queremos também que o nosso país, a nossa cidade de Brasília, experimente a bênção de famílias sólidas e robustas para a glória de Deus. Que essa seja uma missão que nós abracemos com todo o vigor e afinco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos cantar ao nosso Deus um último cântico nessa manhã.